Como ensinar seu filho a amar a Jesus, capítulo 11, Desenvolvimento espiritual. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 4. Mike tremia enquanto andava pesadamente da escola para casa. Com a cabeça baixa, puxou o capuz sobre as orelhas e cruzou os braços para se proteger contra o frio cortante e os flocos de neve. O inverno definitivamente estava chegando. Como eu queria que mamãe viesse me buscar, mas é inútil pensar nisso. Ela teve que trabalhar no hospital hoje e nós precisamos do dinheiro. De repente, uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Quer uma carona, filhinho? Mike olhou para a rua. A voz vinha de um elegante carro preto, que devia ser muito caro. O homem parecia bastante agradável. Quem sabe desta vez não haveria problema, apesar das advertências de sua mãe quanto a aceitar carona de estranhos. Afinal de contas, o homem parecia gente boa e estava tão frio. Obrigado, senhor. Está frio mesmo hoje. Mike se sentou no banco da frente do veículo luxuoso. Cautelosamente olhou ao redor. Nunca antes havia andado num carro como aquele. Não seria uma beleza ter uma coisa como esta? Mais uma vez o homem se intrometeu nos pensamentos dele. Qual o seu nome, filhinho? Mike Eastwood. Que escola você frequenta? A Escola Adventista do Sétimo Dia. Estou na 3ª série. Onde você mora? Depois que Mike lhe informou o endereço, o homem respondeu: Vou para aquela direção. Deixo você em sua casa. Muito obrigado, senhor. O silêncio envolveu os dois, enquanto o carro passava sobre a lama mole formada pela neve recente. O homem bem vestido soltava baforadas de um charuto bastante gordo, enquanto Mike olhava pela janela. Em pouco tempo, o garoto havia recebido toda a fumaça que podia inalar. Olhando para o homem, perguntou: O senhor sabia que não devia estar fumando? Por que não? Retrucou o homem enquanto sacudia as cinzas do charuto e tentava não sorrir diante de uma abordagem tão direta. Porque os mandamentos dizem isso. Que mandamento diz isso? Mike ficou confuso. Ele sabia que os mandamentos diziam que a pessoa não deve fumar, mas qual deles era? Por um momento ou dois fez uma pausa tentando decidir. Aquele sobre o adultério, declarou ele por fim com firmeza. Desta vez o homem sorriu, mas decidiu conduzir a conversa para outra direção. A questão do fumo não apareceu de novo. Depois de deixar Mike na frente da casa, continuou seu caminho. Mas não conseguiu tirar da mente o tópico do fumo. Ele sabia que precisava parar, afinal de contas, havia lido os relatórios do Ministério da Saúde sobre os malefícios do fumo. Quanto mais pensava sobre o assunto, mais decidido ficava para deixar o hábito, e deixou. Mas a decisão pessoal não foi suficiente. Ele se tornou um ativista contra o cigarro. Cada cliente que vinha ao seu escritório de advocacia cheirando a tabaco recebia um persuasivo discurso sobre o fumo. Na verdade, durante algum tempo ele não aceitou clientes que fumassem, a menos que se decidissem a parar. A pergunta atrevida de um menino mudou realmente a vida dele. A experiência de Mike com o advogado descreve muito bem a religião durante os anos intermediários da infância. Preocupado em fazer o que era certo, ele queria agradar a Deus. Sabia que Deus pede alguns requisitos e que esses requisitos são importantes. Você precisa levar em conta essas regras. Mas ele tinha uma ideia um pouco vaga do seu significado. Mesmo assim, não teve medo de falar a um estranho sobre as regras e sobre como viver, porque viver do modo certo é importante. Neste capítulo, vamos considerar em termos gerais o desenvolvimento espiritual durante o fim da infância e início da adolescência, de modo semelhante à visão do desenvolvimento espiritual durante a primeira parte da infância no capítulo 5. Os 2 capítulos buscam apenas dar-lhe um panorama. A maior parte dos pormenores sobre como fazer aparece nos outros capítulos sobre tópicos específicos.
Dos 7 aos 9 anos, os anos da atividade. Crianças de 7 a 9 anos são extremamente práticas e realistas. Querem um claro, isto é certo e isto é errado. É a melhor fase para ensinar às crianças as regras de Deus, os 10 mandamentos e como elas nos ajudam a viver do modo certo. As crianças dessa idade estão aprendendo sobre as leis que governam o mundo natural. Tendo conhecimento das regras e seus efeitos, elas também começam a classificar as coisas e agrupá-las em categorias. Assim, entendem que os 10 mandamentos são as regras de Deus para um viver feliz. Os pais também podem usar os mandamentos para mostrar as categorias, amor a Deus e amor ao semelhante. Na verdade, quando você ensinar os 10 mandamentos dessa maneira, ajudará seu filho a se desviar do obstáculo do negativismo que muitas pessoas sentem contra eles. Apesar do foco que as crianças de 7 a 9 anos põem sobre as regras, seria sábio enfatizar que obedecemos às regras de Deus porque o amamos. Desafie o pensamento delas. Deus não castiga os meninos e as meninas quando lhe desobedecem. Em vez disso, procura fazer com que entendam que Ele os ama e deseja que retribuam seu amor. Quando ensinam os filhos a ser pessoas moralmente responsáveis, muitos pais costumam usar 3 apelos básicos. Primeiro, você será castigado ou recompensado. Segundo, existe uma regra. E terceiro, há um princípio envolvido. A primeira tática, você vai para o quarto se não brincar direitinho com seu irmão. É a que os pré-escolares entendem melhor. A segunda, nossa regra aqui é que você tem que vir direto da escola para casa, a menos que peça permissão. É assimilada durante o ensino fundamental. Em termos gerais, é a mais eficaz a ser usada nessa idade, embora recompensa e castigo continuem sendo úteis. A terceira tática, princípios, é muito mais difícil de assimilar e as crianças geralmente não a entendem antes do fim do ensino fundamental ou do ensino médio. Embora as crianças se desenvolvam e começam a compreender razões mais maduras para o seu comportamento, as táticas anteriores continuam eficazes. Na verdade, governos e empresas e igrejas, diga-se de passagem, usam-nas com frequência para motivar os adultos. As regras do trânsito são um bom exemplo. É punição certa quando você ouve a sirene da polícia atrás do seu carro. As comissões sobre vendas recompensam o trabalho duro. Algumas igrejas usam bastante esse tipo de motivação em sua pregação sobre o fogo do inferno ou na abordagem da salvação do tipo: você não será salvo a menos que se torne perfeito. Deus a empregou muitas vezes quando buscava transformar uma nação de escravos numa nação de líderes. Os israelitas, que acabavam de emergir de 400 anos de escravidão, na verdade eram bebês espirituais. Assim, Deus começou usando métodos para bebês. O Senhor usou uma tática do tipo regra com os filhos de Israel quando deu os 10 mandamentos e as leis levíticas. Ao mesmo tempo, buscou desafiá-los a um tipo mais maduro de pensar quando declarou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19:18. E amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Despreparados para os seus princípios de amor, eles persistiram na abordagem da regra. Quando Cristo veio como Redentor, encontrou muitos deles ainda profundamente entrincheirados nas regras. Mais uma vez, procurou articular os princípios do amor, citando essas mesmas passagens do Antigo Testamento, ligando o amor aos seus princípios eternos para o viver. Muitas pessoas consideram o Deus do Novo Testamento mais amorável e misericordioso que o Deus do Antigo Testamento. Mas Deus já usava o apelo do amor lá atrás, no início. Como pais, podemos aprender uma lição com Deus.
Embora as crianças pequenas entendam melhor a tática de recompensa e punição, liguemo-la com o nosso amor e o amor de Deus. Durante os anos da escola fundamental, quando as regras falam mais alto, não nos esqueçamos de atá-las ao nosso amor e ao amor de Deus. Somente dessa maneira poderemos ensinar o amor de Deus aos nossos filhos com sucesso. Se deixarmos de fora a parte do amor, acabaremos como legalistas, que verdadeiramente acreditam que eles precisam ser perfeitos antes que Deus os aceite. Amarrados para sempre a regras, eles não captam a graça de Deus para si mesmos. Lembra-se da mais importante lição espiritual da primeira infância? Amor, confiança e obediência. Ela está ligada ao caráter de Deus e ao crescimento espiritual durante a última parte da infância. As crianças precisam de um firme fundamento para o isto é certo e isto é errado, sobre o qual construir mais tarde seus princípios de vida. Sem o alicerce do certo e do errado, não pode haver princípios. O fundamento é absolutamente indispensável, a fim de sustentar os princípios. As crianças, durante essa fase, precisam de muita prática nas virtudes que lhes foram ensinadas, para que esse modo de vida se torne automático. Dê a seu filho muitas oportunidades para fazer escolhas. Ajude-o a pensar sobre por que uma ação está certa ou errada, construir os princípios, a fim de fazer com que ele pondere os porquês. Pergunte-lhe o que são, não diga. Em outras palavras, faça com que ele diga o que pensa, dê-lhe a oportunidade de considerar a questão. Se necessário, guie o pensamento dele com perguntas instigantes, mas permita que ele tire as próprias conclusões. Seu filho também precisa aprender sobre as razões para ser bom. Explique por que você disse não ou sim a respeito de alguma situação ou questão. Desse modo, você está começando a estabelecer os princípios que o menino de 7 anos ou a garotinha de 8 necessitarão para guiar seu comportamento dali em diante. Eu falei, e essa é a única razão da qual você precisa. É o tipo de frase que sufoca por completo o crescimento no que tange a princípios. Em última análise, a criança não pode depender de um conjunto de regras. Como é possível aprender uma regra para cada possível decisão a tomar e as crianças devem adquirir princípios que as capacitarão a lidar com situações diferentes de toda espécie possível? Ajudar seu filho a entender as razões por trás de suas proibições é o primeiro passo para assimilar princípios. Seu filho de 7 a 9 anos tem, a respeito de Deus e de religião, ideias que se expandem rapidamente. Ele reconhece Deus como a autoridade e o poder supremos no universo. Embora fique provavelmente intrigado acerca da origem da divindade, a criança tem dificuldade para entender como Deus pode amar a todos, bons ou maus. Não parece justo. Nesse estágio da vida, a justiça é importante. As pessoas o amam quando você é bom, isso é justo. Então, como pode Deus amar pessoas más? As pessoas são boas ou más, não existe meio termo. Seu pensamento é ou todos, ou nenhum. Áreas nebulosas no estrimeio simplesmente ainda não existem para ele. Algo é bom ou então mal. A verdade é importante nessa faixa etária. Uma das maneiras mais rápidas de perder o respeito de seu filho é ser irresoluto com relação à verdade, especialmente durante esses anos decisivos. Meninos e meninas de 8 a 9 anos estão começando a entender os simbolismos religiosos simples que os intrigavam durante os primeiros anos. Agora, quando você fala sobre dar o coração a Jesus, isso faz mais sentido para eles. Todavia, não supunha que eles compreendam todos os simbolismos. Tenha certeza de que entenderão realmente. Você pode desafiar seu pensamento com outros simbolismos religiosos simples. Eles memorizam facilmente e são capazes de aprender muito da Bíblia. Aproveite essa fase áurea para memorizar passagens e aprender sobre histórias e personagens bíblicos. Brinque a respeito de personagens bíblicos enquanto viajam de carro.
joguinhos e quebra-cabeças bíblicos são ótimos para reforçar o aprendizado dos fatos. Você estaria realmente privando seu filho de algo valioso se não o estimulasse a decorar textos das Escrituras. Crianças de 8 a 10 anos também precisam de ajuda para aprender a usar a Bíblia. Não conclua que adquirirão essa habilidade na escola ou na escola sabatina. A professora provavelmente apresentará as ideias, mas isso requererá bastante mais repetição do que a escola sabatina pode oferecer para que uma criança aprenda os nomes dos livros da Bíblia e saiba encontrar textos. Durante os primeiros anos da escola fundamental, as crianças gostam de aprender. Tire proveito disso e ensine-lhes a Bíblia. Comece com os livros mais conhecidos: Gênesis, Êxodo, Salmos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Isso será suficiente para a maioria das crianças de 7 anos de idade. Acrescente mais livros à medida que crescem, até que tenham facilidade para manusear a Bíblia sozinhos. No capítulo 8, fiz algumas sugestões quanto a projetos de memorização. Você tem suas passagens preferidas que desejará transmitir à família. Por volta dos 8 anos de idade, as crianças têm mais consciência das características de outras pessoas. Além disso, se você pedisse a uma criança que descrevesse seu amigo, ela provavelmente diria: "Ele brinca comigo." A criança vê seu amigo com referência a si mesma. Agora, as crianças descrevem os amigos falando sobre características pessoais, sem se referir a si mesmas. A criança pode dizer que seu amigo é um tremendo jogador de bola. Com um novo ponto de vista, chega também a percepção de que outras crianças, por sua vez, também podem avaliá-lo. Ele próprio, portanto, é diferente de outras crianças. Desponta a consciência de si mesmo e o conceito próprio começa a adquirir consistência. Mas cuidado! O conceito próprio é extremamente frágil e se desintegra com facilidade. Essa é uma ocasião importante para ajudar as crianças a entender que são especiais para Deus, que cada criança é verdadeiramente única, porque Deus não criou ninguém exatamente igual a ela, a menos que tenha um irmão gêmeo idêntico. Você pode influenciar o autoconceito ao dar-lhe uma imagem positiva de si mesma. Diga: "Você é uma pessoa que gosta de ajudar?" se quiser que seu filho seja altruísta e prestativo. Durante esse período, palavras como essas terão efeito de longa duração sobre o modo de agir da criança. "Você é muito bonzinho e gentil com os animais. Você é tão amorosa." Essas frases criam uma autoimagem que permanecerá com seu filho durante os anos vindouros, e ele viverá em harmonia com essa autoimagem. Aproveite a janela especial de oportunidade entre os 6 e os 9 anos para ajudar seu filho a sentir que é especial para Deus e a formar uma autoimagem positiva. Nunca será mais fácil do que agora. Como as crianças com essa idade gostam de ação, incentive seu filho a ajudar os outros e a se envolver em projetos missionários, como provavelmente esteja conseguindo algum dinheiro ou recebendo uma pequena mesada. É um bom momento de apresentar os conceitos de mordomia. Dizimar significa mais, agora que ele tem algum dinheiro. Separar o dinheiro da oferta tem mais significado que receber uma cédula a caminho da sala da escola sabatina. A criança precisa de muitas oportunidades de se sacrificar pelos outros, se é que deve amadurecer e se tornar uma pessoa amável e solidária. Ao avançarem rumo aos últimos anos da infância, o foco sobre as regras vai desaparecendo. Você verá um lampejo de princípios emergindo em seu pensamento e uma inclinação para um relacionamento com Jesus. A compreensão emergente sobre o significado da salvação precede a decisão deles de aceitar a Jesus como Salvador. Dos 10 aos 14 anos, os anos da transição. Embora algumas crianças precoces entreguem o coração a Jesus durante meados da infância, a maioria dos que crescem em um lar cristão aceita a Jesus como Salvador entre os 10 e os 14 anos de idade. 12 anos é a idade em que mais ocorrem batismos de crianças adventistas do 7º dia. A condição de membro da igreja é importante, pois as crianças precisam de estabilidade para enfrentar os anos que virão. Coopere bem de perto com o pastor e com a professora da escola adventista. Todos estão trabalhando juntos pela salvação do seu filho.
Seja sensível à atuação do Espírito Santo sobre ele. Incentive-o a abrir-se à sua influência. Tome providências para que seu filho tenha oportunidade de responder a um convite para aceitar Jesus como Salvador pessoal. Que privilégio maior você poderia ter do que levar seu filho a Cristo? Espere um pouco. Você pode dizer: não sou pastor. Nunca pedi que alguém aceitasse Jesus como Salvador. Eu não saberia o que dizer. Não me diga que os pais têm que fazer isso. Não entre em pânico. Vou lhe dar algumas ideias que tornarão isso simples. Ver o capítulo 12, o Salvador das crianças. Você aprenderá como partilhar Jesus com seu filho. Não é difícil. A capacidade mental em expansão dos jovenzinhos de 10 a 14 anos os ajuda a entender muitas ideias religiosas que anteriormente eram abstratas demais. Simbolismos religiosos como a cruz e o serviço do santuário podem fazer parte significativa da sua nutrição espiritual agora. Como já conseguem entender a sequência histórica que antes era uma confusão de fatos isolados, a questão da profecia bíblica e seu cumprimento se torna interessante e importante. Os sinais contemporâneos de profecias que se cumprem os deixam curiosos, porque crianças com essa idade estão agora muito mais conscientes do mundo ao redor do que suas irmãs e seus irmãos mais novos. Preparar uma coleção de recorte de jornal ou revista sobre o cumprimento de profecias é um projeto emocionante para essa faixa etária. Comece ajudando seus filhos a encontrar versos bíblicos sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Faça uma lista dos sinais com os versos bíblicos correspondentes. Durante a semana, incentive seus filhos a juntar recortes sobre os tópicos. Então, no sábado à tarde, em família, coloquem os recortes num álbum, em pastas ou envelopes de plástico transparente. Você estará promovendo a união da família, bem como auxiliando seus filhos a crescer espiritualmente. Que sinais ainda não se cumpriram? A urgência de se preparar para a vinda de Cristo realmente causa impacto quando você trabalha com um projeto assim. Os juvenis de 10 a 14 anos precisam de ajuda para construir a ponte entre as ideias religiosas simplificadas que absorveram quando eram menores e as mais abstratas, como caridade, salvação e fé, que agora são capazes de entender. Se você usar exemplos da vida cotidiana, capacitará seu filho a fazer a transição para termos mais abstratos usados nos cultos e na Bíblia. Comece com um vocabulário que seu filho entenda e depois desafie o pensamento dele, ao passar gradualmente do conhecido para o desconhecido. Ao fazê-lo, estará ajudando seu filho a entrar no mundo adulto do pensamento religioso, desafiando-o a aprender muitas ideias na escola. Se ele não avança no conhecimento religioso, mais cedo ou mais tarde considerará a religião algo infantil e abaixo do seu nível. Se seu filho não frequenta a escola adventista, você precisará ter um plano cuidadoso para ajudá-lo a adquirir conhecimento da história da Bíblia e sua organização. Agora é o momento de mostrar como estudar um tópico da Bíblia e como usar seus subsídios de estudo, descritos no capítulo 8. Durante os últimos anos do ensino fundamental, as crianças memorizam com mais facilidade. Continue os projetos de memorização que você começou anteriormente. Você pode agora trabalhar com textos-chave das doutrinas bíblicas, estudando e decorando várias passagens, de uma doutrina por mês. Levará mais de 2 anos para cobrir todas as doutrinas nesse ritmo, mas valerá a pena. Meninos de 10 a 14 anos desejam uma religião prática, realista, com um claro "assim diz o Senhor". Infelizmente, isso nem sempre é fácil de dar. Alguns dos problemas de hoje não têm respostas simples, mas seus filhos têm verdadeira necessidade de discutir situações da vida real e suas soluções. Não se esconda atrás de sua própria insegurança quanto às respostas. Se você não sabe defender aquilo em que crê ou não sabe em que crê, agora é o tempo de cavar fundo na Bíblia e descobrir as respostas por si mesmo. Quem sabe você e seus filhos possam fazê-los juntos. Não finja ter respostas quando você realmente não as tem. As crianças percebem isso de imediato. Diga simplesmente: para falar a verdade, não sei. Vamos tentar descobrir. O que realmente conta é a opinião de Deus e não a nossa. Ao encaminhar seus filhos à Bíblia, você precisará ajudá-los. Afinal, são apenas iniciantes nesse estudo.
Seus filhos desejarão saber como você lida com as tentações e os problemas. Precisam ver como o cristianismo funciona na vida real. Você deve ser para eles o modelo do que fazer com o pecado e a culpa na vida, de como obter vitórias espirituais. Se você não sabe, coloque-se de joelhos e descubra. Deus ficará feliz em revelá-lo a você, para que o transmita aos seus filhos. Juvenis e adolescentes detectam uma falsificação à distância, mas reconhecem o que é autêntico quando se deparam com ele e os respeitam. Talvez seu filho tenha elevados ideais para si mesmo e fique facilmente desanimado quando não alcança seu próprio padrão. Se ele lhe confidencia uma luta pessoal, nunca traz sua confiança. Leve a sério. Não dê risada ou faça pouco caso do problema. Para ele, a questão é intensamente real e séria, e ele é particularmente sensível à traição. Não leve na brincadeira a luta dele, nem a comente com os vizinhos. Isso cortará efetivamente toda a comunicação com seu filho. Nos anos vindouros, você precisará desesperadamente desse canal de comunicação para ajudá-lo a navegar pelas águas turbulentas da adolescência. Conserve-o aberto, seja como for. Você pode ajudar na hora do desalento, mostrando-lhe como estabelecer metas razoáveis para o viver cristão. O que fazer com a culpa resultante quando ele fracassa? E como personalizar a religião? Mostre-lhe que Deus o ajudará da forma como só ele necessita. Deus tem um plano para a vida dele e um lugar especial onde servi-lo. A essa altura, ele pode estar pensando numa área de trabalho para a vida. Algumas crianças fazem a escolha da carreira antes mesmo de começar o ensino médio. Seu filho precisa saber como Deus guia nas decisões, como ouvir sua voz a conduzi-lo. Os garotos dessa idade precisam de exemplos do viver cristão, heróis com os quais sonhar, se você preferir. Eles esperam especialmente heróis cristãos, já que a mídia e seus amigos, com muita frequência, os seduzem com heróis seculares, com força quase avassaladora. Providencie para o seu juvenil muitos livros com histórias de pioneiros, missionários, heróis bíblicos, exemplos contemporâneos e resolutos de fé e serviço, meninas e meninos que foram intrépidos e fiéis sob circunstâncias difíceis. Vocês poderiam ler algumas das histórias juntos, como família, nas noites de sexta-feira ou tarde de sábado. Se seu filho acha a leitura difícil, arranje histórias em vídeo ou leia com ele. Convide heróis potenciais à sua casa. O pastor, missionários visitantes, um membro da igreja conhecida por seu notável serviço ao Senhor, universitários de outras cidades que estejam de passagem e etc. Durante esse período, as crianças têm dúvidas extremamente fortes a respeito de si mesmas. Necessitam desesperadamente saber que são especiais para Deus e para você, que Deus as ama incondicionalmente. Não as condene jamais, de modo algum. Seja acessível à discussão e diga palavras de conforto. O senso de ser especial para Deus pode fazer com que seu filho supere muitos momentos de turbulência. Ajude-o a aprender a lidar com a pressão dos companheiros e a viver a vida cristã. Ajude-o a fazer a transição de uma religião infantil para um patamar mais maduro. Às vezes, você se sentirá muito desanimado ou passará por um intenso processo de exame de alma. A julgar por todas as aparências exteriores, seu filho pode dar a impressão de ter se esquecido de tudo o que você lhe ensinou. Mas ore frequentemente por seu filho. Conte com o Espírito Santo para ajudá-lo a guiar seu desenvolvimento espiritual. Acima de tudo, não desista. Deus nunca desiste. Conduza seu filho dia a dia rumo a uma compreensão mais plena, a um compromisso com seu Salvador. A passagem difícil, de neto a filho de Deus. Embora o principal objetivo deste livro seja o desenvolvimento espiritual durante a infância, para compreender como preparar seu filho para os anos da adolescência, você precisa saber o que acontece espiritualmente nessa fase. Não busco apresentar uma descrição detalhada de como ajudar uma criança a crescer espiritualmente durante a adolescência. Muitos outros já fizeram isso. Apresento-lhe antes um panorama das questões mais importantes que vêm à superfície durante a adolescência. O desenvolvimento espiritual durante essa faixa etária pode ser comparado a atravessar o Oceano Atlântico Norte durante tempestades de inverno. Muitos navios naufragaram nessa aventura, porque é uma passagem difícil. Ventos e temporais imprevisíveis sacodem a embarcação com fúria incontrolável. Somente os marinheiros mais preparados e habilidosos, com o melhor equipamento,
podem esperar fazer a passagem durante esse período. A maioria nem tenta. Nossos filhos, contudo, precisam tentar a difícil passagem da condição de netos para filhos de Deus. Eles não têm escolha. A adolescência inexoravelmente os empurra para a maturidade. Devemos fazer nosso melhor, dando-lhes o preparo para a jornada. Preparativos sólidos farão dela um sucesso. As mudanças começam durante a pré-adolescência. Os hormônios criam um corpo ainda desconhecido, bem como novos sentimentos para com o sexo oposto. No início da adolescência, a maioria dos juvenis já adquire um novo conjunto de habilidades mentais. A capacidade de pensar de modo lógico e de testar hipóteses começa, para a maioria das crianças, em algum momento entre os 11 e os 14 anos. Seja paciente, se o raciocínio do seu filho não parece lógico por vezes. Desenvolver plenamente essa habilidade leva tempo. Muitos calouros da universidade ainda não atingiram esse nível de pensamento conceitual. Mas o processo começa durante a pré-adolescência e início da adolescência. Junto com as novas habilidades de raciocínio, vem a capacidade de desejar questionar tudo, de modo especial, aquilo que os outros lhe ensinaram anteriormente. É uma parte normal e natural do crescimento e desenvolvimento. A escola deve estar ensinando as crianças a esquadrinhar as ideias a fim de chegar à verdade. Em meados da adolescência ou antes, o questionamento da religião estará a pleno vapor. Mas meu filho acaba de ser batizado e aqui está ele, duvidando de tudo. Você diz, parece que ainda ontem ele acreditava firmemente em tudo. O que aconteceu? Até começar essa mudança nos processos do pensamento, ele cria basicamente de modo não crítico. Sim, uma vez ou outra ele levanta alguma questão, mas essencialmente aceitava tudo. Você tinha sorte. Agora, se ele não suscitar nenhuma pergunta, você pode até questionar seu desenvolvimento mental. Garotos mentalmente dotados costumam fazer muitos questionamentos, até mesmo dos seus amigos. Faz parte do processo do crescimento. Durante a infância, as crianças aceitavam a informação que os pais lhe davam, como também os padrões e valores dos adultos. Os pais trabalham arduamente para partilhar seus valores espirituais com os filhos durante a infância e fazem bem. Esses ensinos formam o alicerce dos valores que terão ao longo da vida. Durante a adolescência, porém, eles precisam rever os valores e adotá-los como seus. Ao entrar na adolescência, seu sistema de valores espirituais foi adquirido principalmente dos pais e dos professores da escola e da igreja. Agora, a principal tarefa do desenvolvimento espiritual é selecionar aquilo que os outros lhes ensinaram e traduzi-lo para sua própria perspectiva. Todo adolescente deve decidir se vale a pena conservar a religião que lhe foi apresentada e viver em harmonia com ela. Ellen White descreve como o profeta Daniel fez essa escolha. Daniel e seus companheiros tiveram os benefícios do preparo e da educação corretos na infância. Mas só essas vantagens não teriam feito deles o que eram. Chegou um tempo em que deviam agir por si mesmos, quando seu futuro dependia de sua própria atitude. Então decidiram ser leais às lições que lhe foram dadas na meninice. Orientação da Criança, página 167. Cada pessoa deve passar da fase de neto para de filho de Deus, porque Deus não tem netos durante muito tempo, apenas filhos. A religião da mamãe e do papai não sustentará o filho ao longo da vida. Somente uma religião pessoal, burilada em meio às inseguranças e aos questionamentos da adolescência, suportará o teste do tempo. Todos os jovens devem decidir por si ser leais às lições que lhe foram dadas na meninice. Assim, os questionamentos da adolescência são importantes. Trate-os com gentileza e cuidado. Ajude seu adolescente a encontrar respostas por conta própria. Ele não precisa de uma autoridade para proclamar as respostas. Era o que acontecia durante a infância. Agora precisa de um guia que lhe indique eternamente o caminho. Que se sente junto com ele e pesquise, que o ajude a ler a bússola e as cartas de navegação, a fim de que descubra seu caminho pelas águas não desmarcadas da vida diária, que o ajude a encontrar as respostas dele. Você será ricamente recompensado pelo tempo e paciência no fim da transição. Muitas vezes, ouvi jovens dizendo: fui adventista a vida toda, mas só vim a ser cristão nos últimos 2 meses. E muitas vezes me perguntei: o que eles querem dizer?
Estava errado tudo o que aconteceu antes? Então decidi estudar o que acontece durante a adolescência e o início da vida adulta. A partir desse estudo, veio a percepção de que um jovem tivera um novo encontro com Cristo, um encontro adulto, muito diferente da conversão na infância. Despertou-se nele, por fim, a compreensão daquilo que Cristo realmente fez por ele na cruz. Durante uma mesa redonda sobre a justificação pela fé em nosso colégio, num sábado à tarde, um respeitado membro do corpo docente do seminário contou como certo dia, no início dos seus estudos teológicos, durante a devoção pessoal, lhe veio pela primeira vez a compreensão daquilo que Cristo realizara por ele e do que significava a justificação pela fé. Tomado pela emoção, sentiu vontade de gritar de cima do telhado para contar a todo mundo. O sol brilhava com mais força do que nunca e sua vida toda passou a ter novo sentido. E se perguntava por que ninguém mais sabia disso. Com o passar do tempo, ao partilhar com os outros sua descoberta, viu que muitas pessoas na verdade sabiam. Era ele que havia acabado de ter um encontro transformador de vida com o seu Senhor. É isso que chamo de um novo encontro com Cristo em nível adulto. A conversão na infância está certa para uma criança. O compromisso durante a transição, no limiar da adolescência, ajuda a afirmar e a dar foco à passagem, mas continua sendo o compromisso de uma criança, com a compreensão de uma criança. Ao longo da adolescência e da juventude, a compreensão precisa crescer e, por fim, amadurecer, chegando à fé adulta. A compreensão de uma criança não é suficiente para a vida adulta. Ao observar adolescentes e jovens durante os 25 anos em que lecionei em universidades adventistas nos Estados Unidos e no exterior, tenho visto muitos jovens passarem pela experiência do encontro adulto com Cristo. Segundo observei, com alguns acontece já aos 14 ou 15 anos, mas também vi muitos jovens atravessarem a vida universitária com seu compromisso infantil. Formaram-se e passaram para pós-graduação ou foram trabalhar. Só então se viram diante de decisões. Seguiriam seu Senhor ou escolheriam uma saída fácil? O que Cristo realmente significava para eles? Alguns o seguiram e outros se afastaram. Suspeito que as igrejas adventistas tenham muitos membros adultos que ainda vivem com sua compreensão infantil do Salvador. Não experimentaram a plenitude da alegria que só a percepção daquilo que Cristo realmente fez por cada um de nós pode trazer. Sua fé é imatura. O gráfico no fim deste capítulo é uma ilustração simples de como as crianças crescem espiritualmente. O desenvolvimento começa com as primeiras lições de amor, confiança e obediência. Estas formam o fundamento. Durante a primeira parte da infância, as crianças são crédulas, crentes naturais. Se as encaminharmos para Deus, crerão nele. Ainda não experimentaram o suficiente da vida e seus processos de raciocínio não estão bastante maduros para sequer pensar em dúvida. À medida que as crianças chegam ao fim da infância, sua espiritualidade amadurece. Aprendem mais sobre o significado do pecado, perdão e salvação. Embora sua compreensão ainda esteja incompleta, é suficiente para uma criança. Durante os anos da transição entre a infância e adolescente, passam por uma conversão infantil e assumem um compromisso infantil de seguir seu Senhor. Todo o céu se regozija ao achar uma ovelha perdida. Mateus 18, 14. Não muito depois do compromisso infantil, começam as perguntas da adolescência. E pode parecer a outros que o seu compromisso não significou nada, mas significou sim. As perguntas agora vêm por causa desse compromisso. Sem um compromisso de infância e o ensino anterior, elas teriam poucos motivos para questionar e peneirar. Os adolescentes que não foram expostos anteriormente a influências religiosas têm geralmente pouco interesse em religião mais tarde. O processo de questionamento e seleção pode continuar por muitos anos, ou pode se resolver bem rapidamente. De qualquer maneira, o novo encontro com Cristo em nível mais adulto é o início de um compromisso para a vida adulta. Olhando para o gráfico a seguir, você vê a linha da fé à direita. Note quão forte e sólida ela é durante a infância. Note as interrupções durante a adolescência. Esses são os anos do questionamento. Mas observe também como a linha da fé se solidifica outra vez com o encontro com Cristo. Foi tomada a decisão de ser crente,
Mas agora a pessoa não é o crente infantil que não sabe nada mais. Ele é um crente quase adulto, pensante, que podia ter escolhido dar as costas a Jesus. Em vez disso, escolheu colocar sua confiança em Cristo e crer com a fé manifestada por uma criancinha. Não disse Jesus: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus? Mateus 18:3. A fé madura é, na verdade, uma confiança infantil, implícita na graça salvadora de nosso Senhor. A fé desabrochou plenamente a partir da plantinha de 2 folhas da primeira infância, do botão da meninice e das pétalas semiabertas da adolescência. Desenvolvimento espiritual. Primeira infância, bebê, anos do alicerce, amor, confiança, obediência, relação com os pais. Criancinha, hábitos de vida, consciência, credulidade. Pré-escolar, sentimentos e atitudes, forte crença na oração e fé e amor. Meninice, 6 a 9 anos, prática de valores. 10 a 12 anos, consciência, aprendizado sobre perdão, pecado, confissão, salvação e doutrinas. Conversão, compromisso infantil. Adolescência, 13 e 15 anos, questões morais versus seleção, transição, culturais, solidificação, pressão do grupo, raciocínio, encontro com Cristo. 16 e 18 anos, transição, filosofia pessoal de vida, crença sólida baseada em prova escriturística. Juventude, alta confiança, compromisso adulto, linha da fé. Chaves para o crescimento espiritual na meninice. Primeiro, edifique um firme fundamento para a compreensão do certo e errado. Torne práticas as instruções. Segundo, explique as razões de atos certos e errados. Lide com situações cotidianas. Terceiro, dê muitas oportunidades de fazer escolhas. Quarto, ligue as recompensas e punições com seu amor e o amor de Deus. Quinto, incentive a memorização das Escrituras. Sexto, exemplifique símbolos religiosos com cuidado. Sétimo, dê muitas oportunidades de praticar o uso da Bíblia. Oitavo, dê ênfase ao fato de que a criança é especial para Deus. Nono, ofereça oportunidades para projetos altruístas. 10º, incentive a devoção pessoal. 11º, arranje oportunidade de aceitar Jesus como Salvador pessoal. 12º, prepare seu filho para o batismo, estude as doutrinas da igreja. 13º, introduza habilidades no estudo da Bíblia. 14º, enfatize o que Cristo faz em favor de cada pessoa. 15º, apresente modelos de vida cristã para o seu filho. 16º, prepare-o para a adolescência, prepare-o para enfrentar a pressão dos companheiros. Chaves para o crescimento espiritual na adolescência. Primeiro, reaja aos questionamentos com prudência. Segundo, ajude o adolescente a encontrar princípios bíblicos que o guiem à vida. Terceiro, seja firme pelo que é reto. Dê uma mensagem clara quanto a viver nos caminhos de Deus. Quarto, enfatize a justiça de Cristo e o que isso quer dizer na vida pessoal. Quinto, ajude seu adolescente a lidar com a discrepância entre ideias e a vida diária. Sexto, mostre como lidar com a culpa, receber perdão e confiar em Cristo. Sétimo, torne-se disponível para discutir questões difíceis. Estude para saber em que você acredita pessoalmente. Oitavo, estimule veemente a amizade pessoal com Jesus. Nono, aumente pouco a pouco a responsabilidade pessoal pelas escolhas. 10º, mostre em sua vida como Deus a ajuda a crescer espiritualmente. Disponha-se a comentar sua caminhada pessoal com o Senhor.